Esta semana, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira sentem-se indignados com as declarações de Göran Dijsselbloem. E como forma de protesto decidiram, aliás com sacrifício pessoal, gastar tudo em copos e mulheres. Está reunido o Governo de Sombra. Muito obrigado, Maria. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana que voltou a ser marcada por um atentado terrorista, desta vez em Londres, à porta do Parlamento Britânico. Falaremos disso mais adiante, neste Governo Sombra em que o Pedro Mexia quer tomar posse como Ministro dos Copos e das Mulheres. Por essa ordem, ou a ordem dos fatores é indiferente, Pedro Mexia? Não é nada indiferente. Não, é porque tem a ver com estas declarações, de facto, são... Toda a gente praticamente foi unânime na condenação, com um tom mais ou menos estridente, porque estas declarações são uma espécie de... As pessoas tendem a caricaturar os responsáveis europeus e os chamados eurocratas, a dizer que eles são... por exemplo, insensíveis, que há ali um tracinho de xenofobia, que há estereótipos dos países do Norte sobre os países do Sul, que muitos políticos europeus trouxeram para a discussão política conceitos morais e até religiosos que deviam ser estranhos à discussão política, e nós dizemos, não, também não é bem assim. E depois vai este, check, é tudo, vai tudo certo. Portanto, é um senhor que ataca os países do Sul, um senhor que não é um senhor qualquer, é presidente do Eurogrupo. Portanto, em primeiro lugar, um senhor que ataca os países do Sul, com um exemplo bastante, ou com uma comparação bastante grotesca. Depois explica-se dizendo que é calvinista, que, portanto, a sua educação está na origem do exemplo que deu, que é uma explicação que não nos interessa minimamente, porque se ele está a pensar em termos calvinistas na União Europeia, meu Deus, não escapa a ninguém. E, em segundo lugar, este senhor faz parte de um partido que levou um banho gigante, perdeu 29 deputados nas eleições holandesas e, portanto, provavelmente não está em grandes condições de estar no lugar onde está. Capaz de ele estar a projetar, não é? Como é que agora era copos Não, o Romano Prodi, que foi presidente da Comissão e que não é conhecido pelo seu sentido de humor, acho eu, pelo menos eu não o conhecia como tal, disse qualquer coisa do género, foi mais ou menos uma versão do que tu queres ser eu, no sentido de... porque é confrangedor, pode-se dizer, é uma frase infeliz, claro que é uma frase infeliz, toda a gente reconhece e o próprio certamente também reconhece, mas é uma daquelas frases, é como aquelas coisas que as pessoas às vezes dizem no trânsito e depois de repente descobrem que são racistas ou que são não sei o que mais, não sabiam, mas saiu-lhes uma frase, mas começam a pensar nisso. E esta é daquelas frases que deve-nos levar a pensar se as caricaturas são caricaturas. O que não quer dizer que depois os ataques que vieram, o João Miguel escreveu sobre isso no Público e outras pessoas também o escreveram, que os ataques que vieram por arrasto façam sentido. Isso é outra coisa. Depois é discutir a política do euro e o déficit, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é a maneira como, no fundo, isso é o mais importante de tudo, talvez mais do que esta frase, é a maneira como os europeus olham uns para os outros. Somos iguais e temos respeito pelos povos e pelas... Ou não somos. Claro que não somos e claro que não temos, mas então parem com a ficção que somos e que temos. Numa tentativa de pôr água na fervura, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, diz que aquilo que o Sr. Dijsselbloem parece ter dito, não reflete o que ele pensa no fundo. Foi esta a frase de Jean-Claude Juncker. Já conseguiu perceber o que é que o ministro holandês pensa no fundo, Ricardo Araújo Pereira? Eu ainda não percebi o que é que ele parece ter dito. Porque eu sei o que é que ele disse. O que ele parece ter dito não tenho ideia. E como é que ele se chama?
Pois isso é uma dificuldade. Logo Tem isso tido é uma... Diesel Bloom, mas Se não interessa. O coisinho. É o... Não sei como é que... Não sei. Este tipo de frase... Pois isto, malta, gasta tudo em pinga e gajas e tal. Isto costuma ser dito não pelo presidente do Ecofin, mas por um senhor foi do Ecofin, que... foi Como é que ele se chama? Eurogrupo. Do Eurogrupo, sim. Qual é Ecofin? É Eurogrupo. Costuma ser dito por uma pessoa que tem um pano úmido, limpa o balcão e a seguir a preferir este tipo de observação palita os dentes. Exato, palita os dentes e diz mais uma rodada para todos ou o quê? É isto. Normalmente é um taberneiro, com todo o respeito. Mas é gente, aliás, que faz um trabalho meritório. Mas o problema dele, acho eu, é que o que ele disse, e aí está o problema, o que ele disse basicamente é o que a gente tem ouvido, é o que muita gente pensa e o que a gente tem ouvido, só que ele disse da maneira errada, não é? Isto não se diz assim, como se diz isto é, andamos a viver acima das nossas possibilidades, temos que sair da nossa zona de conforto, não podemos ser piegas, é mais ou menos isto, não se mete pinga e senhoras ao barulho, isso é feio. Há outra maneira de dizer isto. Agora, até porque esta ideia de que gastarem... Isto é o tipo de coisa que as senhoras antigamente diziam aos vagabundos quando os encontravam na rua, não é? Tome lá, mas não gaste tudo em álcool. E este acrescentou as mulheres. E o que é curioso é que são dois investimentos dos quais eu nunca me arrependi na vida. Tenho feito outros péssimos. Estes nunca me... Gostei destes. Eu, como disse, aliás, noutra sede, porque eu falo em várias sedes, disse noutra sede que o nosso problema não foi ter gasto. A gente gastou de menos, acho eu, em álcool e senhoras. A gente gastou de mais em senhores. Designadamente, a gente fartou-se de pôr notas de 500 na cueca do Salgado. A cueca do Salgado está pejadinha. Notas de 500 que eu lá pus. Tu puseste lá. E ele nem sequer é especialmente sensual. Não é daqueles bailarinos exóticos que faça sonhar. Não é nada. Não te fez nenhuma lap dance, Ricardo Salgado? Zero. E nessa medida ainda bem. Mas para já, nós esta semana, como foi dito ali ainda no pré-genérico, gastámos tudo em álcool e mulheres. É importante, se calhar, não sei se o realizador consegue mostrar que todos os elementos do nosso público têm o seu isquinho. Têm um copo com um isquinho, já estão eles a levantar, incluindo crianças. Têm um isquinho, só para mostrar a esse holandês o que é gastar forte em álcool. Temos ali eu uma acho garrafinha que que também, a seu tempo, uma chará. Devidamente aberto. Exatamente, temos uma garrafa. Este calvinista precisa de ler o livro do Eclesiastes, em que se recomenda às pessoas que, debaixo do sol, que nesta terra façam três coisas: comer, beber e ser alegre. Ele falou na pinga, falou em senhoras, que dão muita alegria, e podia ter falado na comida também. Se tivéssemos gasto nisso, também estava bem feito. Yeah. O facto do Sr. Diesel Bloom, depois do resultado que teve nas eleições, ser considerado, já houve quem lhe chamasse um cadáver político, terá influenciado de alguma forma este episódio? Talvez tenha. Já não tinha nada a perder. E nomeadamente as reações ao episódio, porque se ele ainda estivesse numa posição de força em termos políticos, será que a coisa teria tido, ao nível oficial, a repercussão que teve? Estas afirmações são bastante indefensáveis, não é? E mesmo para mim, que eu concordo com a substância do que aquilo que ele disse, não é? Que é a substância com a qual Ricardo Araújo Pereira estava entretido a gozar. Eu concordo muito com essa substância. A forma é indefensável. E então, para mim, que tenho há 25 anos a mesma mulher e raramente bebo. Portanto, aquilo é particularmente ofensivo. João Miguel Tavares bebeu uma vez cerveja na Alemanha num programa Governo Sombra. E foi a minha melhor performance. E foi a melhor performance dele no Governo Sombra. Exatamente. Portanto, estou tentado a abrir esta garrafa. Agora, vamos lá ver uma coisa. A mim o que me chateia mais é que eu geralmente sou aquele que aparece a defender o Sr. Schäuble quando ele vem dizer coisas horríveis. Ele diz, está bem, são coisas horríveis, mas o senhor tem razão. E aqui do Sr. Diesel Bloom, nós podemos dizer a mesma coisa. Ele tem substância, realmente aquilo está certo, no sentido em que nós devemos ter responsabilidade, quem exige coisas, e houve solidariedade europeia, é verdade, houve solidariedade europeia, as pessoas esquecem-se muitas vezes disso, nós andamos sempre a bater na troika e esquecemos depois, mas se não houvesse troika tínhamos falido, não é? Tínhamos falido. Mas o exemplo, não teria sido mais agradável. Dá, não é só um exemplo infeliz, mas por trás do exemplo que ele dá, ou da comparação que ele faz, trata
trata-nos como uns adolescentes. Ora, isto. O problema Ainda que tu possas dizer, pois, mas comportarmos-nos como uns adolescentes não é uma forma de ver as coisas. E, sobretudo, também é interessante, este senhor é do Grupo Socialista. Sim, é do Grupo Socialista, Este senhor portanto, as pessoas às vezes falam da esquerda e da direita na Europa e, na verdade, a questão Norte-Sul é capaz de ser muito mais decisiva do que a ideológica. Não, mas sabes que também há teorias em relação a isso, que é sobre qual foi a pessoa que ele utilizou a dizer aquela palavra. Porque eu não sei alemão. Há quem diga que ele não disse. Eles gastam tudo. Não foi a terceira pessoa, não é? Mas foi a primeira a dizer: eu não posso gastar tudo em copos e em mulheres. Mas e ele depois... vê-se que não gasta, estaria muito mais alegre. Não, estaria mais alegre. Mas qualquer uma delas seria desastrada. acabrunhada. Agora deixa-me só acrescentar. Mas depois... Por exemplo, o ministro Augusto Santos Silva, que é uma pessoa que nós gostamos aqui de citar, é logo o segundo mais citado, logo depois de José Sócrates, e com boas razões. Augusto Santos Silva aproveita logo e vem dizer: este senhor, mais um que não percebeu nada daquilo que se passou. Andaram para aí a dizer que nós andámos a gastar mais do que o que devíamos. Não andámos a gastar mais do que o que devíamos. Ou seja, quando eu tenho um ministro dos Negócios Estrangeiros português a dizer a causa da crise não foi nós termos gasto mais do que aquilo que devíamos, para mim, isso só faz algum sentido com 3 garrafas de whisky no bucho, mais 4 de vinho tinto. Não há nenhuma justificação para Santos Silva vir dizer não, a causa da crise não foi nós termos vivido acima das nossas possibilidades, para citar a Ricardo Araújo Pereira, porque obviamente que foi. Foi o Ricardo Araújo Pereira que disse isso? Foi. Vivemos acima das nossas possibilidades. Fui. Tu não citaste? Um país em que o salário médio das pessoas não chega a 1.000 euros. Mas que é o teu salário médio? Que nem na Babos. Mas estás a gozar comigo? Nós não gastamos nada em gajas e pinga, infelizmente. Não, Gastámos em serviço da dívida e em banqueiros. Foi o que a gente gastou. Estás a gozar? Que é estúpido, é uma estupidez. Não. E jipes, autoestradas, onde não passam carros, não? Estás a brincar. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro dos Copos e das Mulheres. Agora, o Ricardo Araújo Pereira vai tomar posse como Ministro da Benesse, para a conceder ou para usufruir dela, Ricardo Araújo Infelizmente Pereira? é só para conceder. Está a porque eu nunca pensar usufruo. sacar também algum ao PERS? Não, é mais uma daquelas dívidas em que é uma... Mas estás agora a apontar para mim? Estou a apontar para ti, agora o PERS também para é... tomares nota daquilo onde a gente gasta dinheiro. Mas qual de vocês é que é amigo do PERS? Eu não sou amigo do PERS, mas gostava. Eu também não sou amigo do PERS. Só as empresas infelizmente. O PERS e o Santos Silva são os melhores amigos que há. O PERS que está aqui em causa é o Programa Especial de Redução de Endividamento ao Estado, exato. que parece ter sido generoso para empresas que estavam a precisar... Que era aquele que era para ajudar os pobrezinhos, não é? Era para ajudar aquelas pessoas que não podem pagar impostos. EDP, Simpor, Jerónimo Martins, a Corticeira Amorim... Exatamente. Empresas que estão aflitas. A Corticeira Amorim, propriedade do homem mais rico de Portugal. Mais rico que Donald Trump. Mais rico que Donald Trump. Aprendi eu esta semana. EDP, tudo gente aflita. E então o que eles fizeram foi... O problema não é serem ricos, o problema é que são empresas com problemas fiscais. Mas não é problemas fiscais, é conflitos fiscais. Conflitos fiscais. Isto não são problemas fiscais. Quem me dera ter estes problemas fiscais. Problemas fiscais no sentido em que uma empresa tem um problema fiscal, que é o direito de não pagar, estar com litigância. Claro. Esses problemas fiscais nós não temos. Problemas fiscais tenho eu. Porque eu, às vezes, temos todos. A minha estupidez é dever pouco às finanças. Mas claro. Eu às vezes devo tão pouco que devo menos do que o selo da carta em que eles me enviam a dizer: o senhor deve isto. O senhor deve 14 cêntimos, porque houve lá uma confusão qualquer e a gente vai penhorar um carro se não pagar 14 cêntimos. A Corticeira Amorim, com certeza, faz favor, são 700 milhões que o senhor deve, paga 20 e a gente não fala mais nisso. O que acontece neste caso é que estas é empresas obtiveram uma vantagem com este PERS, mas ao mesmo tempo continuam uma vantagem do Estado, continuando ao mesmo tempo a pôr o Estado em tribunal, litigando com o Estado. E o Estado obteve uma vantagem com receitas extraordinárias, receitas que não estavam previstas e que ajudaram nas contas finais. Portanto, acabou por ser uma história que aparentemente caiu bem a todos, exceto aos contribuintes, que não são as grandes empresas. Claro. Tem nas suas relações algum PERS tão generoso como este, João Miguel Tavares? Então temos todos os portugueses têm, é o Costa. O Costa é que é tão generoso como o PERS. Foi o Costa que nos arranjou o PERS. É verdade que ele... Costa é acrónimo de quê?
Luís, são muitas letras. Não ponhas a fazer isto, era preciso abrir a garrafa para te responder essa pergunta. Até ao fim do programa podemos arranjar um bom acordo. Eu acho que o Costa está bem arrependido, porque ele não estava à espera, que ele próprio não acreditava nas suas contas, tal como Mário Centeno. Essa é a parte mais divertida. E houve realmente uma aceleração da economia na parte final do ano, significativa, e isso fez com que o PERS, na realidade, não precisava ter sido utilizado. É daqueles, ele tirou o joker e não precisava. Tinha cartas suficientes na mão para não precisar dela e gastou em 2016 e provavelmente dar-lhe mais jeito em 2017. Mas acontece. Agora, é evidente que isto, leis feitas à pressa e em cima do joelho, dá nesta enormidade. Sendo que ainda não se sabe, dentro daqueles 300 e tal milhões de euros que o PERS terá rendido ao Estado, qual é que é a percentagem que foram grandes empresas a pagar? Porque às tantas estamos a falar, eu já ouvi falar em 100 e tal milhões, virem das EDPs e das... Isso é obviamente uma obscenidade, é uma obscenidade. Mas é uma oportunidade o governo, o Estado cobrar a essas empresas ou... Mas aquilo não é cobrar. Aliás, a litigância continua. Mas é isso. As empresas simplesmente, já agora, para o caso de nós perdermos, fica já aqui resolvido. Mas ainda por cima a litigância continua com o Estado. Portanto, se ganharem, estamos a falar de um perdão fiscal. Podem reaver esse dinheiro. O facto de algumas grandes empresas poderem beneficiar deste regime especial ao mesmo tempo que continua essa litigância, parece-lhe, Pedro Mexia, na sua qualidade de eminente jurista, que faz sentido? Não, na minha qualidade de medíocre jurista, mas de eminente cidadão, tão eminente como os outros. Tu só és medíocre jurista porque te resolveste dedicar à poesia. Exatamente. Porque senão serias tão um jurista como os outros cidadãos extraordinário. todos, que é o facto de ser muito difícil perceber, do ponto de vista da... Custa até utilizar a palavra moralidade, mas vamos utilizá-la, que isto esteja em cima da mesa, porque há uma coisa que se percebe e que é... Às vezes há coisas que custam perceber, que estão em cima da mesa e custa perceber, não é? Mas há uma coisa há uma medida aqui que é boa, haver tentativa de reaver impostos através de planos especiais, etc. Isso interessa a toda a gente. Ao Governo também interessa esta receita e indiretamente também aos portugueses para que os números do déficit batam certo no fim. Agora, que a mesma empresa seja beneficiária de um perdão e devedora litigante de impostos é um bocadinho forte, porque quer dizer, a não ser que, se fosse uma pessoa, podia ser que tinha dupla personalidade e que só se estava a dialogar com a parte... Com a parte agressiva e estava-se em paz com a parte passiva, coisa do género. Mas aqui as empresas não têm personalidade, têm personalidade jurídica, mas não têm personalidade. E, portanto, é absurdo que alguém esteja em falta. Lembra-me alguma coisa. O famoso sketch, exatamente. É absurdo estar em falta e ter uma bébia. Em linguagem jurídica. É muito bizarro que isto esteja a acontecer. Uma no FAP e outra no SFAP. Porque toda a gente conta, aliás, nós recebemos, não sei se vocês receberam mails de espectadores e de ouvintes, pessoas a contar os seus episódios com os 14 cêntimos. Várias pessoas a dizer, mas comigo nunca há nada, qualquer coisa fiscal, não há absolutamente nenhuma tolerância. E claro que se percebe que quando há valores muito grandes em causa, o Estado tenta recuperá-lo de alguma maneira. Mas isso pressupunha empresas de boa fé e com boa vontade, mas são empresas que não querem pagar. E os pode ser, mas a carga é muito grande. Pois é, para a nossa também é, dos cidadãos também é, nós pagamos. O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da BNES, pode dizer-se então, não pode? Pode. É a altura de o João Miguel Tavares ser ministro dos atentados. Sente-se na obrigação de falar do atentado de Londres? Acho que sim, não é? Foi um dos eventos marcantes desta semana, não é? Estão aí os dois a cochichar alguma coisa? Isso é uma private joke. Pouca gente percebeu. Só o leitor. Mas o senhor moderador então ficou ao meio da pergunta. O Carlos estava-me a provocar. Por causa de uma moda linguística recente que eu identifiquei. Eu identifico modas linguísticas, não é? Que é a expressão então. A mais recente há um abuso de entões. Dentões é um abuso. As pessoas... E eu disse, eu tinha acabado de dizer, o Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da BNES e de repente saltou-me... Eu também li a tua crônica. Eu jogo ao Totó então, sempre que é
Vamos agora em direto para um sítio qualquer. A nossa repórter está lá. E a repórter diz invariavelmente: estamos então aqui onde foram então encontradas então as pessoas que realmente então... chega de entões! Chega de entões! Então vamos continuar. É melhor que isto... Eu fico possuído. É um tema que me tira, pá. E eu vi-o a borbulhar aqui ao meu lado quando eu disse o então. Fico muito enervado. E achei que era melhor tentar pôr um pouco de água na fervura. Então vamos falar de outras coisas. Vamos então falar de fundamentalismo islâmico. Então o que é que são tem a pessoas dizer? que se irritam facilmente, mas não com entões. Basicamente só com pessoas. Ainda é mais facilmente do que tu. Digam o que disserem, seja então ou não. O facto deste atentado ter acontecido desta vez à porta do Parlamento britânico confere-lhe um poder simbólico, um lugar simbólico especial? Eu acho que não se percebeu bem, não é? O senhor estava munido de uma viatura ligeira, também não acho que fosse com aquela viatura com uma faca que ele estivesse a pensar em invadir o Parlamento. Um dos aspectos é exatamente esse, é o lado artesanal de tudo aquilo. Mas o lado artesanal é mais assustador. Pois eu não sei se o lado artesanal é mais assustador. Esse é um dos bons temas para debater. Multiplica o número de potenciais terroristas. Se é preciso um grande plano, se é preciso desviar um avião, etc., é uma coisa que acontece de vez em quando. Se qualquer pessoa te pode atropelar, esfaquear, degolar, etc., em qualquer momento, sem que percebas porquê, sendo um lobo solitário, aparentemente não tendo tido ordens diretas, então tu vives em pânico numa cidade. Sente que, ao mesmo tempo, há crime violento no mundo inteiro, não é? Não. Portanto... O crime violento não tem ligação entre si, este tem ligação a uma causa mundial, não é? É verdade que tem ligação a uma causa mundial, mas enquanto for feito com uma faca e com um carro, o que eu quero dizer com isto, tu estás a dizer... Não trata como é que preferes morrer. Não se trata de como é que preferes morrer, é que há nisso, por isso eu tento evitar muito o discurso apocalíptico em relação a este tipo de acontecimento. Porque, ao mesmo tempo, quando aparece este lobo solitário e não há mais nada além disso, significa que fazer atentados no Ocidente é provavelmente cada vez mais difícil. Porque eles serão cada vez menos, uma vez que se extinguem no momento do atentado. E é verdade que eles se extinguem no momento do atentado. Uma grande vantagem... É uma das poucas vantagens do terrorismo. Isso é verdade. É uma grande vantagem do terrorismo. Mas é verdade. Não voltará a taxa de reincidência é baixa. A taxa de reincidência desta é baixa. E eu vejo isso como uma coisa positiva. E depois há um outro lado que é, não sei também até que ponto, e essa foi uma das questões que foram mais levantadas, de facto a cobertura deste tipo de acontecimentos não se torna exagerada em face das suas consequências. Não é? Porque... Nós não estamos a falar de umas torres gêmeas, nós não estamos a falar de um atentado bombista como em Madrid, estamos a falar de um maluco que se enfiou num carro, atropelou muitas pessoas e esfaqueou um polícia. E que causou menos vítimas do que o senhor de Bragança. E que causou... Barcelos. Que causou as mesmas vítimas que o senhor de Barcelos, é verdade. Um veterano do jornalismo inglês, justamente o colunista do Guardian, Simon Jenkins, foi à BBC criticar a própria BBC e os médias em geral pela cobertura que ele considera desproporcionada de um caso como estes. Ele argumenta que se está a dar ao terrorismo a possibilidade que os terroristas desejam ter. Parece-lhe uma questão pertinente, Pedro Mexia? Eu não vi a cobertura da BBC, mas a cobertura genérica das televisões que eu vi e dos jornais que eu li foi uma cobertura de noticiar um ataque ao Parlamento inglês. Não é propriamente uma coisa insignificante em termos simbólicos. Evidentemente que, no caso das televisões e dos meios que noticiam em cima da hora, não se sabe ainda bem o que é que aconteceu, portanto, não se pode dizer isto não tem interesse. O interesse ou não vê-se no decorrer dos acontecimentos. Não se sabe quantas pessoas morreram, não se sabe se era só uma pessoa ou se eram várias, e depois no final percebemos que não foi nada de especial, tirando para as pessoas que morreram, para quem foi evidentemente muito grave, mas é um ataque ao Parlamento inglês, não tem havido assim ataques a prazo. Mas essa formulação é discutível logo, Pedro. O homem tirou um carro contra o gradeamento do Parlamento inglês e depois esfaqueou um polícia. Que estava à porta do Parlamento inglês. Sim. E eu tiro a conclusão que é um ataque ao Parlamento inglês. Mas espera aí, diz-me uma coisa. E quando tu tens aqueles malucos que de repente também tentam entrar na Casa Branca e também já houve tiros, também é um ataque à Casa Branca? Com certeza. Quando se ataca um sítio, está-se a atacar esse sítio. É a minha ideia. Mas o problema é quando tu usas... Se uma pessoa me tenta assaltar a casa, está-me a roubar. Certo. Mas que contigo? Isso está muito bem visto, Pedro. Está muito bem visto. Pedro, o problema ali é que tu fazes... Não, o problema ali é que tu fazes o terrorismo islâmico e os fundamentalistas atacaram o Parlamento inglês.
E isso dá a ideia... Pode ter acontecido que o Daesh só tenha sabido no dia seguinte. Não é propriamente o Guy Fawkes. Tu dizes assim, os terroristas islâmicos atacaram o Parlamento inglês. Que atacar o Parlamento inglês é um facto. E ele não era testemunha de Jeová, que eu saiba. Portanto... é um facto. Quer dizer, não percebo qual é a tua... Pode dizer, ninguém o mandou, foi um maluco. Pode sempre dizer isso. Mas um ataque ao Parlamento, não tinha havido um ataque ao Parlamento desde o IRA. Mas espera aí, então se eu for à Inglaterra e der um pontapé na canela de um guarda que estiver à porta do Parlamento inglês, é também o Sul a atacar dizer o Norte da Europa. que sou eu a atacar o Parlamento inglês. É só isso. É só porque depois nós não temos palavras quando realmente houver um ataque ao Parlamento inglês. Morreu gente. Incluindo um polícia esfaqueado à porta do Parlamento. É verdade. Não sei o que é que tens, tu precisas. Como é que se impede alguém... Não é isso. É a questão que o Simon Jenkins levantou. É até que ponto a maneira como tu formulas isto, não estás a exagerar, e ao mesmo tempo, ao exagerar, estás a fazer o jogo de facto dos terroristas que é isso que querem. A maneira como formulas isto é como formulou a imprensa inglesa que eu li, que foi a seguinte: não tinha havido um ataque cujo objeto fosse o Parlamento inglês desde o tempo do IRA. Eu sei que estas questões são sempre complicadas, mas é um bocadinho o que acontece com os raptos, não é? Deve-se ou não noticiar determinadas maneiras, porque isso amplifica... Determinadas maneiras, sim. Por exemplo, ou com os suicídios. Deves noticiar, por exemplo, que são pessoas degoladas, mas não deves mostrar as pessoas degoladas. Claro que há maneiras de noticiar, e claro que não podes fazer o jogo de mostrar certo tipo de imagens. Agora, noticiar o facto... Não, ninguém está a discutir a notícia o facto. E mostrar-se uma preocupação generalizada por causa disso. O que diz o Simon Jenkins é que se deve noticiar o facto, mas como um crime comum, ou seja, como algo que... Não sabemos. Não sabemos. Porque um crime comum, em geral, não ataca símbolos do poder político. Um crime comum atacaria uma loja. Se ele tivesse atacado uma loja e esfaqueado um segurança de um centro comercial, seria um crime comum. Mas atacar um Parlamento, ou atacar, se o João Miguel não quiser com um Parlamento, matar um senhor que por acaso estava a guardar um Parlamento, tem uma intencionalidade mais substancial do que simplesmente matar uma pessoa ao acaso. Ou atacar o imperialismo nas capitais europeias, na formulação de Arnaldo Matos, que nunca nos falha nestes momentos. Como é que se impede alguém de cometer um ato destes com um automóvel e uma faca? Ricardo Araújo Pereira. Na verdade não impede, porque as facas e os automóveis não são assim de tão difícil acesso e, portanto, nessa medida, de facto, há que registar que isto... Quando eu era pequeno havia um programa que se chamava O Sótão do Tio Lúcio. Isto vai fazer sentido, que vai mais ou menos. Neste momento não prometo que faça, mas enfim... Era só do Tio Lúcio, que aí o Tio Lúcio era ótimo em trabalhos manuais. E ele, às vezes, com 3 tabuinhas, uma lata velha e um carrinho de linhas, não sei o quê, olha, uma concertina. Isto será a versão de MacGyver? Sim, uma espécie. Não. Isto era o sótão do Tio Lúcio. Ele fazia um cavaquinho com 2 coisas velhas. Que canal passava isso? Primeiro. Mas espera, nós estávamos a ver o MacGyver e tu estavas a ver o sótão do Tio Lúcio. Foi por isso que ficaste assim. Não, o Pedro já estava a ler o Homero. E o Tio Lúcio, isto já é terrorismo do sótão do Tio Lúcio. É? Porque uma coisa é um tipo andar a tirar o brevet, ser financiado pela Arábia Saudita, ter mesmo o cartão de sócio da Al-Qaeda no bolso e espetar 2 Boeings contra um edifício icónico de uma cidade. Outra coisa é pegar numa faca do pão e num Toyota, não é? E andar para a frente e para trás numa ponte. Quer dizer, isto por alguma razão, os tipos da Al-Qaeda acham que os do Daesh são sim, desprezíveis. Mas isto, lá está. Esse é o primeiro ponto. De facto, isto não serve de grande consolo para os desgraçados que tiveram o azar de estar naquela hora, naquele dia, na ponte, não é? Mas o certo é que... Pelos vistos é mais difícil, não é? Cometer atentados terroristas. Agora, também aborrece esta espécie de franchise, não é? Que o Daesh faz, qualquer maluco que de repente eles... olha, temos parecem aqueles agentes, aqueles agentes que sacam sempre a percentagem do desgraçado... A lógica do terror é justamente essa. Não é fazer, no fundo, é reivindicar todos os atentados, mesmo aqueles com que eles não tiveram nada a ver. Viu o tweet do Donald Trump Jr., que também twitta, como o pai,
criticando poucas horas depois do atentado o Mayor de Londres por umas declarações que ele tinha feito há meio ano atrás, quando disse que... Mayor de Londres, que é islâmico, convém orientar isso para perceber o tom da... E dizia que temos que nos habituar a isto, porque hoje em dia, nas grandes cidades, há que contar com os ataques terroristas. E Donald Trump Jr. Disse, sim, contem-me histórias. No momento em que ainda não se sabia grande coisa sobre este ataque, diga-se de passagem. Viu esse tweet, Ricardo? Eu gosto de tweets. E sim, acompanhei esse tweet porque a imprensa informa-me sobre tweets. E acompanhei. E é bom ver o filho do presidente. Vê-se que ali o Twitter corre no sangue dos dois. Os genes de mago do Twitter, do grande, passaram para o pequenino. Isso é ótimo, não é? Aquilo é quase um teste da ADN, esse tweet. Sim, todos têm os dois o mesmo tato, a mesma capacidade de síntese que só significa que o pai passou os seus valores ao filho. Passou e bem. O João Miguel Tavares fica assim ministro dos atentados e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para agradecer ao público que veio visitar-nos esta noite e que pode comemorar com o tal whisky que está a passar abundantemente. E batatas fritas. Hoje tem batatas fritas e batatas fritas. Mas isto está cheio, vocês estão. Espero que esteja a ser uma noite bem passada para todos. Já não está. E já agora fica a nota para quem quiser estar aqui connosco numa das próximas emissões, pode inscrever-se no site da TVI, escolhendo o dia em que prefere vir cá e tornar-se assim assessor do Governo Sombra também, como este público que está aqui connosco. Está, portanto, feito o convite. Agora, o Ricardo Araújo Pereira vai explicar-nos porque é que se declara indiferente. Está-se mesmo a borrifar? Eu não estou a borrifar-me. Está-se nas tintas? Também não. Mas marimbando? Não sou eu. Não continues. É melhor não. É melhor não continues. É melhor não, porque vamos ter... Sim. Tanto lacaristas como Leal Coelho? Exato. Houve um dirigente do PSD... Que é o coordenador autárquico. Aliás, o coordenador autárquico, portanto, é o senhor que está mais empenhado, achou, não é? Daí ser coordenador autárquico, está mais empenhado na vitória do PSD nas autárquicas, que disse, a mim é indiferente se ganhar do PSD ou do CDS em Lisboa. Mas não se pode considerar um caso de saudável desprendimento político, desprendimento pelo poder? Pode. Lá desprendido está ele. Agora, isto pareceu-me uma espécie de um... Não me doeu preventivo. Também não queria ganhar. Era-me indiferente, eu disse logo que era indiferente. Parece-me que ele está a treinar, mas à frente de toda a gente, aquela parte nos Oscars em que o tipo que perde tem que fazer E acho que é isso. Ele teve a treinar essa pose. Não pareceu que ele fosse treinou a pose e até levou por diante. Mas depois, no dia seguinte, deu uma conferência de imprensa. Sim. Isto foi numa entrevista à TSF. No dia seguinte, deu uma conferência de imprensa a dizer que estava muito empenhado na vitória de Teresa Leal Coelho. Provavelmente alguém lhe apertou os calos ou lhe disse que aquilo, se calhar, era um bocado... fora. Sim, eu não sei quem, uma vez que ele é o coordenador autárquico. Quem é que está acima do coordenador autárquico? Não sei quem é que lhe terá chamado a atenção. Ou se foi ele que foi para casa e pensou, espera aí, eu se calhar como coordenador autárquico devia dar na cabeça desta besta que fez isto. Talvez pode ter sido isso. Se calhar leu o jornal e disse, quem é este Palermo? Espera, sou eu. Ele emendou a mão a tempo ou a Teresa Leal Coelho tem razões para não lhe perdoar o deslize, João Miguel Tavares? Acho que eu não lhe falaria dali até os finais dos tempos, como é evidente, até porque Teresa Leal Coelho já aceitou um papel de mártir, não é? Não é? Já está a ser chicotada, foi para a via sacra das autárquicas de Lisboa, ser chicoteada e tal. E depois ainda vem o senhor Carreiras enfiar os pregos. Que é da chamada denegação, que é negar uma coisa que, para já que ninguém o tinha acusado, e que supõe que aquela negação não é muito... Quando ele diz assim, Teresa Leal Coelho não é um plano Z. Mas alguém tinha dito, porque é que o senhor sentiu... Que foi uma resposta à pergunta que lhe fizeram na TSF. Mas porquê essa necessidade pergunta deve ter sido, é um plano B? Não é um plano Z. Não. Para quê essa necessidade? Ou seja, não há absolutamente ninguém no PS que esteja convencido que esta é uma candidatura boa no sentido vencedor, é uma candidatura meritória do ponto de vista da militância partidária. Teresa Leal Coelho dá o corpo ao manifesto e fica-lhe bem em termos de militância do partido,
Mas há uma candidatura para perder e não há nenhum lisboeta que não saiba que é uma candidatura para perder. E quando acho que a psicanálise diz qualquer coisa sobre isto de... Ela não é um plano Z, é a mesma coisa que eu chegar aqui a dizer. Eu não estou a ficar careca. Eu cada vez tenho mais cabelo e mais forte. A propósito de nada, não é? Alguém devia dizer, ouça, não é... Mas o processo todo para o PSD das candidaturas autárquicas tem sido um absoluto desastre. Já houve quem tivesse dito que Pedro Passos Coelho estava realmente convencido que haveria eleições antes das autárquicas. Quem disse foi a Assunção Cristas. Exatamente. E bem, acho eu. E estava mesmo muito, muito, muito convencido. E parece que de repente, afinal não vem e ele não tem nada preparado. Quer dizer, porque o Porto já se viu o que é que vai acontecer e Lisboa vai pelo mesmo caminho. Mas o que é surpreendente continuar a dizer capitais de distrito. E podemos continuar a dizer capitais de distrito. Mas é que é uma coisa que se via a uma longuíssima distância e toda a gente disse que ia acontecer isto. E agora o que é que vai acontecer nas outras das eleições? O que vai acontecer é também aquilo que todas as pessoas estão a dizer que vai acontecer. E se calhar não vai sair nada bem desse. Se calhar melhor é ele, na noite das eleições, não ser piegas e sair da sua zona de conforto. Eu não sei se ele já é uma zona de conforto para ele, até parece uma grande zona de desconforto. Passos Coelho diz que Teresa Leal Coelho tem todas as condições para poder ganhar em Lisboa e garantiu esta semana, depois da reunião, ou na reunião do Conselho Nacional, que não há razão para intranquilidade no partido. Será que ele acredita mesmo nisto? Ou é aquilo que tem que dizer nesta circunstância? Já houve vários responsáveis até do PSD de Lisboa a dizer fazemos as contas na noite das eleições. É porque isto é Lisboa, isto é o Porto. E no caso de Lisboa e Porto, não vou falar de outros casos, e são vários, já aqui falámos de outras cidades de Portugal, mas no Porto tem um candidato que vai ganhar e que é da área política, enfim, mais ou menos até era do CDS, mas é mais ou menos da área política do PSD. Não apoiam esse candidato. Em Lisboa tinha uma hipótese, não muito grande, mas alguma hipótese de, em coligação com o CDS, poderem disputar a Câmara a Fernando Medina. Não, provavelmente não ganhariam, mas era possível. Sozinhos é impossível. E, portanto, não percebo qual é a estratégia. A estratégia do Pedro Passos Coelho, além de aguentar, só que, como ele sabe muito bem, porque anda na política há muitos anos, os militantes podem achar muita graça a aguentar, visto que ele ganhou as legislativas, e embora não tenha estado no governo, ganhou as legislativas. Se perder as autárquicas, umas autárquicas que o PS tinha tudo para ganhar, porque da última vez o PS teve uma votação muito alta, aí as pessoas vão começar a ficar um bocadinho fartas dentro do partido. Fora do partido já estão há muito tempo. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se esta semana indiferente. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se respeitoso. E o que é que lhe merece esse respeitinho todo, Pedro Mexia? Não, vamos lá ver, nós temos... Quer corresponder à exigência do futuro presidente, ou melhor, daquele que poderá vir a ser o futuro presidente de Angola? Como é que tu sabes que vai ser o futuro presidente de Angola? Aquele que poderá vir a ser. Pois, mas tu estás com a esperança que seja outro? Não, estou só a dizer que em geral... Ou estás a ironizar? Em geral não se sabe quem são os presidentes... Estás a ironizar. Eu estava a ironizar. Em geral não se sabe quem são os presidentes antes de haver eleições. Mas espera, há circunstâncias... O Carlos teve acesso a sondagem. Exato. Pronto. Isso não é verdade. Por exemplo, nas últimas eleições em Portugal já sabia também quem ia ganhar. Nós tínhamos alguma esperança que, no caso de Angola, a mudança de caras fosse uma mudança também de políticas. E, de facto, o possível, provável, certo sucessor de José Eduardo dos Santos, João Lourenço, vem com essa questão do respeito. Ele exigiu esta semana respeito pelas principais entidades do Estado angolano. Será que isto quer dizer deixem o Manuel Vicente em paz? Não, isso quer dizer... É só pelas principais, já não é mau. Pode faltar ao respeito às outras. O problema é o seguinte, não se pode, ao mesmo tempo, cumprir esse respeito que ele pede e continuar a respeitar a separação de poderes. E eu acho que entre respeitar as principais figuras do Estado angolano e respeitar a separação de poderes, que quer dizer o seguinte, que os tribunais, neste caso os portugueses, e que as autoridades judiciais podem investigar e acusar e julgar
como entenderem bem, e o poder político não tem nada a ver com isso, porque é isso que eles querem, já conseguiram, infelizmente, no tempo de Rui Machete. Eles querem que o poder político condene os tribunais portugueses. Só que isso não se faz numa democracia. Faz em Angola, que é o regime que nós sabemos, mas não se faz. E, portanto, que ele mantenha essa ideia de que, no fundo, o que ele quer é que ou os tribunais portugueses não investiguem figuras ligadas ao regime angolano, não deem seguimento aos processos, às suspeitas, às acusações, etc. Isso é uma coisa. Ou então, pior ainda, é que haja uma intervenção, não sei se da Ministra da Justiça, se do Primeiro-Ministro, a dizer aos tribunais para se calarem e para desistirem. E isso é um péssimo sinal. Eles nunca formulam isso dessa maneira. Não, o que eles fazem é invocar o famoso segredo de justiça, é dizer que as coisas vão pagar à comunicação social e, portanto, neste isso caso, não houve propriamente violação, porque foi uma acusação. O vice-presidente angolano, Manuel Vicente, foi acusado no mês passado pelo Ministério Público de corrupção em Portugal. Pronto. E é isto que está em causa. Qual é a falta de respeito? Em que é que isso é uma falta de respeito? É um tribunal. Eu estou só a dizer quais são os argumentos que eles utilizam. Está bem, mas como tu bem sabes, a questão das fugas, noutras matérias, a questão das fugas do segredo de justiça e não sei o que mais, em geral, é muitas vezes cortina de fumo. Não é isso, claro que eles se agarram a isso e têm razão para se agarrar a isso, como todas as pessoas têm. Mas não é isso, é a ideia de que os tribunais portugueses e o poder político português devem de alguma forma ter respeito, e a palavra que ele escolhe é muito significativa. Respeito. Mas não há cidadãos acima da lei e, portanto, nesse sentido, não há respeito por pessoas que infringem a lei. Hipoteticamente, não faço ideia se essas pessoas são culpadas daquilo do que lhes imputam. Mas para isso é que há tribunais judiciais e tribunais. O João Lourenço diz que as relações entre Portugal e Angola estão, de alguma forma, frias. Apenas frias. Parece-lhe, João Miguel Tavares, que ele está a querer dizer que isto é uma coisa que se resolve facilmente ou que é uma situação que ainda pode vir a piorar? Quer dizer, com este tipo de raciocínio, eu acho que se vier a piorar também não se perde muito. Porque há relações que se querem frias. Por exemplo... Bem, há muitos portugueses em Angola. Exato. Este é o problema. Existem muitos portugueses em Angola. Mas, por exemplo, imaginemos o BES e o Ricardo... Existem muitos portugueses na Venezuela. Existem também, e coitados, estes estão piores. Está bem, portanto, não é razão para não criticar. Imagina, por exemplo, hoje em dia Portugal e os portugueses têm uma relação fria com o Ricardo Salgado. E com o BES. Há uma relação fria, mas queremos que ela seja mais quente. Não. E o problema é que a maior parte das relações de Portugal com Angola é do género que Portugal tinha com o Ricardo Salgado e com o BES. Portanto, se aquilo esfriar, não se perde muito. Não se perde muito. Quando Angola for um outro país que não enfie com os loatis nas prisões... E que não se sabe quem vai ser o presidente antes de haver eleições. Exatamente, não se sabe quem vai ser o presidente, quando deixarem o Rafael Marques em paz e... Quando for esse tipo de país, aí eu proponho que as relações voltem a aquecer. Agora, este friozinho, que na verdade é um friozinho que existe por causa da crise, mais uma vez, é as vantagens da crise, é terem esfriado esses tipos de relações altamente duvidosas que se estabeleciam entre o governo português... Neste caso, a crise é em Angola, não é? A crise é em Angola, sim. A crise é sobretudo em Angola. E, portanto, é um esfriar que é como quando está muito calor, aqui está muito quente e abrem a porta e vem uma corrente de ar. Provavelmente não vai haver condições para o Primeiro-Ministro visitar Angola, como estava previsto e como andava em preparação. Desde que soube isso não consigo dormir à noite. Como é que Portugal deve reagir a estas declarações do homem que pode vir a ser o futuro Presidente de Angola, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que deve reagir dando-lhe razão. Que sim, que as principais instituições angolanas devem ser respeitadas se elas também se derem ao respeito. Ou seja, quando as principais instituições angolanas respeitarem a democracia, os direitos humanos, por exemplo, a atividade de ler um livro, quando eles respeitarem essa atividade, a gente respeita as instituições angolanas, ou quando a economia deles recuperar e eles voltarem a pôr cá bastante dinheiro. E a gente borrifa-se nos direitos humanos à vontade. Eles sabem qual é o nosso negócio. Eles sabem o que é que contam de nós. Ou há direitos humanos... Ou não há, mas há muito dinheirinho. E a gente aí abre uma exceção. O que é que interessa também os direitos humanos? Mas agora, as duas coisas é que não pode ser, não é? Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara respeitoso. Vamos tentar agora perceber o que leva o João Miguel Tavares
a dizer-se capitalizado. Saiu-lhe o Totoloto do João Miguel Tavares ou conseguiu algum empréstimo avultado? Não foi um Totoloto. Este é mais um Totoloto que é só a favor da casa. É o empréstimo? Não de nós. Sim, eu imaginava que... E a que prazo é esse empréstimo? É o perpétuo. É o empréstimo perpétuo. Eu sabia que vocês... Para sempre? Para sempre. Então o juro deve ser bom. O juro é ótimo, não é? O juro é quase 11% ao ano, que é um daqueles juros que eu já não via para desde 1985. Sabes que o Gil Vicente, aquele senhor um dos senhores que iam parar ao inferno, chamava-se o Onzeneiro, precisamente porque emprestava dinheiro a 11% de juros. Era daí que tinha o nome. Olha... Não, por acaso faltou esse argumento a António Costa, porque ele já veio dizer que aquilo foi um grande sucesso, mas devia ter citado Gil Vicente. Se a Caixa a 11%, já sabes onde é que vais parar. Gil Vicente, já sabes. Tens lá o João. Mas atenção, António Costa disse que as palavras dele foi indiscutivelmente um sucesso. Está a falar do empréstimo para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. As emissões obrigacionistas perpétuas, que eu sei que é um tema que interessa a todas as pessoas neste painel. Aliás, está-se a ver... A meio dessa frase já atenção, Ricardo Araújo Pereira acabou de bocejar. Exatamente. E não a curva da audiência está a disparar. Não, mas é pena. Mas é porque estas curvas, é realmente porque as audiências, a curva dispara nestas alturas, é que depois nós vamos com os salgados da vida e um dia acordamos e chatice, não há dinheiro. As pessoas lá em casa não ouviram. Mas estava tão aborrecido discutir estas coisas do BES. As pessoas lá em casa não ouviram porque o público não tem microfone. Mas quando tu disseste que era a recapitalização da Caixa, ouviu-se os serviços. Agora deixa eu ouvir. Não, na verdade, eu estou como ao público e como quase toda a gente, ninguém percebe bem o que foi isto, porque nós nem sequer sabemos verdadeiramente quais são os termos do acordo para a recapitalização da Caixa. Aparentemente, a Europa, a famosa DG Comp, exigiu que, se o Estado lá vai meter 2,5 mil milhões, vocês têm que agarrar nestas emissões obrigacionistas, ir ao mercado, coisa que já não se fazia há imenso tempo, e têm que conseguir que haja investidores que coloquem algum dinheiro na Caixa Geral de Depósitos. E agora foram 500 milhões e a seguir ainda virão mais, até atingir um valor próximo dos 900 milhões de euros. Ora, quando nós chegamos a isso, estamos a falar de 900 milhões de euros a juros perto de 11% ao ano, estamos a falar de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros que a Caixa vai ter que produzir anualmente só para pagar juros. É isto que nós estamos a falar. Eu não sei se isto era absolutamente necessário. Provavelmente poderia ser até a última saída para a Caixa. Não é? Não tenho conhecimentos técnicos para isso. Agora, divirto-me imenso, realmente, a ler as notícias em 2017, quando comparadas com o passado. Porque os fundos que vieram à recapitalização, a esta recapitalização, são os hedge funds, que entre 2011 e 2015 se chamavam os fundos abutres. Não sei se vocês conheciam. E que agora, de repente, deixaram de ser abutres. E tudo o que se está a passar aqui, como seja a Caixa Geral de Depósitos ir ao Luxemburgo fazer esta emissão de dívida, porque se fizesse cá em Portugal, a CMVM exige um nível de informação muito superior. Tudo isto seria um escândalo monumental. Nós teríamos a esquerda a falar dos fundos abutres. E agora os abutres fugiram do país. E este é um dos grandes problemas, desde logo da oposição, que é esta incapacidade. Até porque o PSD, se vier protestar muito, haverá sempre alguém que lhe aponte o dedo e diz: mas vocês andaram a fazer igual. Pois, claro. Quem tinha realmente a profissão de apontador do dedo profissional era a esquerda, era o PCP e o Bloco de Esquerda. E a partir do momento que esse dedo deixa de apontar, ou de vez em quando dizem assim umas bocas, assim, en passant, realmente isto é desagradável. Mas já não são abutres, realmente uma picadazinha desagradável. A partir do momento que esse dedo deixou de existir, isto tem sido um paraíso para António Costa. As pessoas muitas vezes dizem: mas ele agora, se ele fosse esperto, fazia umas eleições legislativas, se calhar queria a maioria absoluta. Mas eu tenho as maiores dúvidas que António Costa, que é esperto, que nem um cuco, quer uma maioria absoluta. Porque isto para ele é melhor, ele tem o silêncio da esquerda. Ele sugeriu isso quando cá veio, é verdade. E esse silêncio da esquerda é que vale milhões. Que é conseguirem fazer estas coisas inacreditáveis, que têm um peso futuro para o país enorme, e tudo bem, o que é que são 100 milhões de euros a pagar em juros na Caixa Geral de Depósitos? Nada, está tudo porreiro. Isto é um momento histórico em que João Miguel Tavares reconhece
O papel os partidos do do regime, os partidos Partido do regime, Comunista e o papel PS, do Bloco de PSD Esquerda. e CDS, não dizem uma palavra sobre falcatruas da alta finança e da Não Caixa. dizem, mas não interessa, Nós não é? precisamos, como do pão para a boca, só traduzir para as pessoas que não ouviram. Não. Como do pão para a boca, precisamos do PCP e do Bloco. Mas tu estás para a traduzir apontarem o como dedo. aqueles tipos que não sabiam ler, não sabiam traduzir de russo e traduziam Dostoiévski a partir da 17ª versão em espanhol, depois de que ser eu acho- traduzido de russo olha para francês, francês para inglês, de inglês para espanhol e depois chegava a português. Olha, Isso é o eu que acho que é o que tu estás a fazer. É o que tu estás a fazer agora. É o que tu estás a fazer Sou agora. tão bem. Traduz-me lá dessa forma altamente manhosa. Tu deste um grande beijinho ao PCP e ao Bloco e eles certamente vão Não. fazer chegar uma outra Nada garrafa disso. de pinga para não ter só essa. Nada disso, nada disso. O Foi, que eu entretanto, digo- noticiado. eu tiro-lhes só o chapéu à esquerda pela capacidade que têm de marcar a agenda e também culpo a comunicação social pela incapacidade que têm de marcar a agenda quando não vem à boleia de um partido político. Ainda em relação à Caixa Geral de Ou Depósitos, do foi entretanto noticiado que a Caixa vai fechar 70 balcões até ao final deste ano e 180 até 2020. E Paulo Macedo justificou a decisão dizendo que ninguém peça à Caixa para ficar em todos os sítios onde os outros não querem ficar. O Banco do Estado pode ser um banco como os outros ou tem obrigações especiais, Pedro Mexia? Só para bancos e vale para tudo no Estado. Não é como os outros, por definição, mas há regras de viabilidade que não dependem de ser público ou privado. E, de facto, se nós pensarmos na passagem de Paulo Macedo, por exemplo, pelo Fisco, ele tem uma certa tradição de pôr as coisas funcionais, mas com alguns custos. E, portanto, isso foi discutido logo. Sim, este plano até é do Exatamente. antecessor, não é? E o PC e o Bloco, justamente no Parlamento, disseram não vai haver despedimentos, nem vai haver fecho de balcões. E o PS disse, não vai. Assim, com aquele ar de, claramente, que pode ter que acontecer, porque a realidade, uma coisa é cumprir as funções que as instituições do Estado estão obrigadas, mas tem que se viver num mundo em que se está neste momento, e se perceber que é isso a necessidade, não faço ideia, Pois. mas não vejo porque não. Acredita que é desta que a Caixa Geral de Depósitos vai dar lucro, Ricardo Araújo Pereira? Pós fundos abutres. Não, a fundos questão é esta: a Caixa tem dado lucro, não é ao Estado. Mas tem dado muito lucro. Isso é Tem uma dado, boa por exemplo, definição. o negócio Uma boa de, por definição exemplo, de o uma- negócio de Val do Lobo, em que parece uma daquelas promoções extraordinárias, mas ao contrário. Leve 2, pague 47. Foi o que a Caixa fez. Pagou 90% daquilo, acho que ficou com 15%. E, portanto, essa é uma das razões pelas quais depois é preciso fechar balcões, porque não dá para tudo, não é? Não dá para tudo. É preciso fechar balcões, é preciso não sei o quê. Isso quer dizer... E junta-lhe a falta de transparência. É porque nós nem sequer, pois não nos querem sequer dizer porque é que a Caixa ficou no estado em que se encontra. No outro dia a Catarina Martins estava a dizer, e bem, mas incompletamente. Ela estava a dizer, pois isto o PSD fez para aqui umas falcatruas na Caixa, e fez, mas o PS também. O CDS não vale a pena falar porque estão lá mais pelo convívio, não é? Olha, nas férias, manda-te um mail nas férias, vê lá, aprova isso, está bem. Não, É a altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta Rua do Muro. A Rua do Muro, porque Wall Street. Wall Street, a Rua do Muro é Wall Street, porque felizmente está a acontecer uma coisa que algumas pessoas previram e felizmente que se concretizou, que é, apesar de tudo, tem havido alguns contrapesos no sistema americano, incluindo no próprio Partido Republicano, que estão a fazer frente a Donald Trump. Alguns dos juízes que vetaram os planos dele do controle da imigração daquela forma absurda e arbitrária eram nomeados por presidentes republicanos. No Congresso, dominado pelos republicanos em ambas as câmaras, esta muito mal feita revisão do Obamacare não passou, porque eles não se entenderam, E a e Rua o do Wall Muro? Street Journal, que é o mais importante jornal conservador, fez um editorial dizendo que já não temos só fake news, agora temos um fake president. E, portanto, mesmo os republicanos estão a perceber que não é possível, que não vale tudo, e está a haver uma oposição que começa a ser significativa do lado do próprio partido, ia dizer dele, mas nem sequer é o partido dele, a este presidente absurdo. O João Miguel Tavares decreta, ainda na mesma senda, Obamacare, Sim, Obamacare. que vai continuar em vigor. Exatamente.
Para mim é um ganho duplo. Para já porque o Obamacare foi provavelmente todas as medidas de Obama na frente interna a mais emblemática, e foi uma derrota, é a primeira grande e estrondosa derrota de Donald Trump. Não foi capaz de estar abaixo do Obamacare. A proposta que ele tinha para apresentar não conseguiu convencer o seu próprio partido, e isso é bom. As instituições americanas a funcionarem decentemente. Isso é bom de ver. O Ricardo Araújo Pereira decreta unicórnios e arco-íris. Unicórnios e arco-íris, porque a União Europeia propôs esta semana que fosse proibido acrescentar proibições ao fumo, incluindo na praia. A questão é, quem fuma civilizadamente na praia, civilizadamente significa não fazer do areal um ciseiro, ou seja, não espetar as beatas na areia e não mandar bafuradas para a cara de outra pessoa. Mas fumar civilizadamente na praia não faz mal a ninguém, não aborrece ninguém, não prejudica ninguém. Mas o senhor lá, o promotor desta iniciativa, diz não fumar na praia porque nós queremos, aliás, uma Europa livre de tabaco. E a minha questão é, eu sou suspeito porque eu gosto de tabaco, eu não fumo cigarros, isso é um hábito de Palermo, porque aquilo não é só tabaco, tem lá papel. É melhor esclarecer. Que as pessoas peçam... Eu gosto de charutos, são coisas que se encontram na natureza, okay. Não tem cá papel à volta. Encontras charutos uma folhinha, folha, sim. Como assim? Aquilo são folhas. Um dia vais aos tortulhos e dizes, aquilo são folhas. São folhas, é um produto natural. Agora, eu gosto de tabaco, mas... eu sei que faz mal, não há dúvida nenhuma que aquilo faz mal. Está escrito em vários sítios da caixa, aliás. Sim. Já não escusam de pôr mais coisas a dizer que faz mal, que eu já percebi. Viver também faz mal à saúde. Faz tudo mal. Esta história da Europa livre de tabaco, porquê parar no tabaco? E porquê os unicórnios e os arco-íris? Não, porque a história é, para que parar no tabaco? Vamos também Europa livre do álcool, livre já agora dos doces, também fazem mal, livre dos enchidos, das carnes vermelhas em geral, livre de pessoas que não estejam matriculadas em ginásios. Vamos matar balofos e daqui a pouco é uma Europa de unicórnios e de arco-íris e tal, em que toda a gente... Então, com unicórnios e arco-íris está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.